Graça e paz, mais uma vez nos encontramos para dar continuidade ao nosso encontro de pensamentos, análise e reflexões do nosso tempo. Temos por base um dos grandes marcos da filosofia cristã, C.S. Lewis, esse livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, com o qual queremos nos encontrar em alguns momentos para debater esse tema. E nessa noite, nesse dia, nessa manhã, seja o horário que você estiver nos assistindo, vamos para a segunda carta do demônio ao seu aprendiz. Então, seja bem-vindo. Eu sou o reverendo Igor Garcia e quero bater esse papo com você. Ok, na segunda carta que C.S. Lewis escreve, mostrando ali a ideia de um demônio, a carta de um demônio para o seu aprendiz, uma das coisas que ele vai trazer nessa segunda carta é uma reclamação que o demônio faz ao aprendiz pelo fato da conversão do seu paciente. É um puxão de orelha. Está chamando a atenção do Vermelindo, dizendo para ele que o seu paciente agora tinha se convertido. E diante dessa reclamação ele fala assim, mas tudo bem, não pense você que porque ele se converteu que está tudo perdido, não é bem assim. Ele fala, podemos tirar proveito dessa situação, podemos então aproveitar essa circunstância do fato de agora ele estar congregando em uma igreja. O demônio então maldonado, vai afirmar que nem tudo está perdido, porque ainda com ele continuam os seus maus hábitos. A pessoa ainda que seja convertida, ainda nela caminha-se por algum tempo os seus maus hábitos, pecados, costumes ruins que permanecem. Então o Maldonado está dizendo para Vermelindo nessa carta que assim, olha, não está tudo perdido. Vamos explorar esses maus hábitos que ainda permanecem nele. E nisso ele diz, nesse aspecto a igreja inclusive pode ser nossa aliada. Observe, tamanha indignação seria para nós, cristãos, ter esse conceito, mas o fato é que em muitos momentos a própria igreja em si, enquanto instituição e nos seus hábitos, acaba de alguma forma até contribuindo com o inimigo. E ele vai colocar justamente isso, porque a maioria dos crentes só enxergam, na verdade, as suas obras físicas. Enxerga a beleza do templo, enxerga alguns aspectos da construção, das aquisições materiais. E nesse aspecto, então, observam também a recepção, como é que é a recepção pelas outras pessoas, ficam observando as liturgias e os rituais que elas não entendem, mas ficam ali discutindo na sua própria mente concernente a isso. Vê a turma de vizinhos, onde ele olha e fala assim, essas pessoas são minhas vizinhas, é o rapaz da padaria, é o rapaz, ou a senhora que se esbarram na feira, são vizinhos. E esses vizinhos que até então talvez ele tivesse até evitado, mas agora ele os encontra na igreja também. Estão lá na igreja. E aí esses maus hábitos faz com que ele só observe essas coisas e fique observando e pensando somente nela. E nesse aspecto, Maldonado então diz para Vermelindo, trabalhe então justamente sobre isso. Esse pêndulo entre o corpo de Cristo, que é eterno, maravilhoso, e aí são palavras minhas, o Maldonado não bota isso, ele está falando somente de você não dar limites, não dar possibilidades de que esse paciente novo convertido conseguisse enxergar o corpo de Cristo, a comunhão dos irmãos, a alegria de fazer parte dessa maravilhosa desse maravilhoso reino. E assim, não permita que isso aconteça. Destaque para ele a face dos vizinhos. Destaque para ele as problemáticas da liturgia que ele ainda não entende. Destaque para ele alguns rituais, cobrando dele algumas práticas. Destaque para ele, como ele diz, a face do vizinho. Deixe ele observar as pessoas que estão próximo dele. E aí eu queria ler um trecho da carta que diz o seguinte, quando ele coloca: é claro que pouco interessa que tipo de pessoa esteja de fato sentado no banco ao lado.
Talvez você até saiba que um deles é um grande guerreiro do exército inimigo, falando de ser um verdadeiro cristão, quem está sentado ao lado. Mas graças ao nosso Senhor das profundezas, o seu paciente é um baita tolo. Se algum desses vizinhos desafinar na hora de cantar, ou fizer barulho com as solas dos sapatos, ou tiver queixo duplo, ou vestir roupas bizarras, o paciente vai acreditar facilmente que a sua religião só pode ser, por isso mesmo e de alguma forma, ridícula. No seu estágio atual, ele tem uma ideia de cristãos em sua mente que supõe ser espiritual, mas que na verdade é em grande escala pictórica. Então veja que a grande oportunidade a ser destacada aqui por Maldonado a Vermelindo, do demônio ao seu aprendiz, era justamente o fato do novo convertido não se atentar para o corpo de Cristo, para a beleza de sermos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aceitos por um Deus santo a viver em comunhão uns com os outros, mas não se atente para isso. Era justamente isso que Maldonado estava dizendo. Não permita que ele enxergue isso, mas destaque. Se por acaso quem estiver ao banco ao lado estiver vestido com uma roupa diferente, desafinar na hora de cantar, fizer barulho com os sapatos, destaque isso. Não deixe perceber a grandeza do reino de Deus, mas deixe ele ficar nessas pequenas coisas, que é justamente o que ele diz, Porque ele é um tolo e isso é fácil para ele observar. Então, ele tem uma ideia de que os cristãos, uma ideia espiritual, uma ideia de que os cristãos são pessoas santas, pessoas que têm uma conduta como se fossem anjos na terra. E ele diz, não deixe que ele entenda que os cristãos são pessoas como qualquer outras, mas deixe ele achar dessa forma, porque a decepção vai ser maior. Ao passar um tempo, daqui a pouco ele vai começar a dizer que a religião que ele está é uma religião antiga, arcaica, uma religião que ele coloca aqui, ridícula. Observe então a estratégia de Maldonado com Vermelindo, dizendo para ele, olha, ele se converteu, ele está na igreja? Calma, não está tudo perdido, porque ele continua sendo um tolo, ele continua com os seus maus hábitos e vamos explorar isso. Então o objetivo é não deixar ele enxergar o corpo de Cristo, a comunhão dos irmãos, a beleza da remissão de pecados, do amor ao próximo, do serviço, da humildade. Essas coisas ele não pode enxergar, que ele enxergue somente que o músico, aquele que está tocando, é o rapaz que fica... que mora na rua dele, que ele não fala com o rapaz, que a senhora do coral desafinou, que a roupa de um outro senhor é estranha, que o sapato de fulano incomoda quando ele anda, e deixe ele nessas pequenas coisas, porque ele nunca, então, chegará a conhecer o Cristo ressurreto, mesmo estando na igreja. E aí ele diz, a igreja nesse aspecto é a nossa aliada. E é nesse caminhar, então, que a gente continua. Então ele diz, não deixe ele ver as pessoas como elas realmente são. Não deixe ele perceber que os cristãos são pessoas como qualquer outras pessoas, com as suas limitações e fraquezas, com os seus medos e receios, mas diferentes em um aspecto, porque a única diferença é que eles são pecadores arrependidos. Pecadores que reconhecem a sua miséria e clamam pela misericórdia de Deus. Pecadores que foram salvos exclusivamente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então que ele não enxergue essas coisas. Então trabalhe arduamente para a decepção delas com a igreja. É isso que Maldonado está dizendo para Vermelindo. A nossa grande estratégia agora, Vermelindo, é fazer com que ele se decepcione com a igreja. É fazer com que ele perca aquele entusiasmo. E ele diz, e não se preocupe, porque o inimigo, ou seja, nesse aspecto aqui, sendo o demônio que está falando, o inimigo aqui é Jesus. Ele diz, não se preocupe, porque o inimigo, Jesus Cristo, permite essas decepções. Jesus permite que as pessoas cheguem à sua casa, venham fazer parte da membresia com todos os seus maus hábitos e enfrentem essas decepções, enfrentem essas dificuldades.
É como um exemplo dos noivos que casam e agora têm a tarefa de aprenderem realmente a viverem juntos, como marido e mulher. Não mais agora naquele encanto, puramente no encanto do noivado, mas agora na seriedade, na cumplicidade, né? na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ou seja, agora vão aprender realmente como viver juntos. Jesus permite que nós, quando chegamos à igreja, após a transformação, após a conversão, enfrentamos também esses dilemas, enfrentamos essas dificuldades. E é justamente o fato de Cristo permitir que a gente até se decepcione em determinadas proporções, para que a gente possa entender o quão graciosa é a maravilha de fazer parte do corpo de Cristo. Então esse aspecto, nesse momento, ela marca a transição da inspiração sonhadora para o fazer laboroso. A caminhada com Cristo, na nossa conversão, é sempre inspirada, sonhadora, né? Cheia de gás, cheia de vontade, mas na verdade a nossa caminhada começa depois a ser um fazer laborioso, onde agora você faz pela graça do Cristo, pelo amor à salvação, pelo amor ao Cristo ressurreto, que nos agraciou com a salvação, mas não é algo simples e fácil, é laborioso. Lutar contra o nosso eu, negar as nossas concupiscências, entender as nossas limitações e saber que sem a graça do bom Deus nós não conseguimos resistir às situações deste mundo. Por isso, então, Cristo que nos chamou para servi-lo, Cristo que nos chamou para sermos seus servos e adoradores, Ele nos chama para fazermos de forma livre. Cristo não nos livra dos nossos sentimentos, Cristo não nos livra das nossas inspirações, Cristo não nos livra dos nossos achismos, Cristo nos permite caminhar com Ele, com todas essas coisas, e na medida da caminhada, conforme vamos vivenciando cada circunstância e cada situação, seja pelas angústias, pelas lutas, pelos dilemas, Cristo permite que a gente passe por tudo isso para que nós possamos amadurecer. É a transição para deixar de ser uma mera caminhada inspirada e sonhadora para ser agora um fazer laborioso junto ao reino de Cristo. Então Cristo nos conduz pelas aflições e pelos hábitos, mas Ele nos abre os olhos para que tomemos então as decisões corretas. Passamos por todos esses dilemas, que aqui foi registrado por Maldonado, Avermelindo, onde nós também em muitos momentos nos apegamos às pequenas coisas do cotidiano da igreja e destacamos elas como importantes para a nossa vida, que na verdade não são tão importantes assim, mas o fazemos e Cristo permite justamente para que a gente, em meio a essas circunstâncias, possamos ser impactados pela nossa própria ignorância, pela nossa própria pequenez. E chocados com essa situação, olhar para Cristo e entender o que realmente Ele nos pede. E a partir disso, então, trilhar o caminho dele. Como homens livres, decidir fazer a vontade do Cristo. Então o demônio diz que depois que ele passa por esse deserto, ou seja, depois que passa por essa transição de deixar a inspiração sonhadora e passar a viver um fazer laborioso no reino, depois que passa por isso, aí ele destaca para Vermelhando, aí as coisas ficam muito complicadas. Aí ele fica menos dependente das emoções e assim muito mais difícil tentar. Então a orientação dada para Vermelindo é orientá-lo para que não permita que o seu paciente saia da inspiração sonhadora e passe para o fazer laborioso e passe para a realidade do corpo de Cristo, enxergando dessa forma. E aí eu quero ler, finalizando o nosso encontro, na página, um outro trecho da carta, que ele vai destacar justamente isso, quando ele diz assim, não deixe dele ter esse pensamento. Tudo o que você terá que fazer é manter fora da cabeça dele a questão:
2 pontos. Se eu, sendo o que sou, posso me considerar, em certo sentido, um cristão, por que os diferentes vícios daquelas pessoas sentadas no banco ao lado provariam que a sua religião não passa de hipocrisia e de convenção? Olha só, né? É justamente o que ele está querendo dizer. Não deixe, né, a orientação de Maldonado Vermelindo, não deixe que o seu paciente entenda que ele, que também é pecador, pode fazer parte da igreja, porque os demais não podem, se os demais também são pecadores tanto quanto. E ele, melhor dizendo, é pecador tanto quanto. Veja que em muitos momentos a grande arma, estratégia do demônio na igreja é a hipocrisia. É as pessoas se acharem melhor do que as outras. É as pessoas julgarem as outras sem olhar para si próprio. Veja o grande desafio então para nós. Essa segunda carta, ela expõe justamente uma grande dificuldade da igreja: viver o corpo de Cristo. As demais coisas são acessórios. As demais coisas são simplesmente coisas que podem ter ou não ter. Mas uma coisa é o que nós somos: a igreja do Senhor, o corpo de Cristo na face da terra, para viver amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Legal. Excelente carta. C.S. Lewis expõe aqui uma coisa maravilhosa. Então, nos vemos no próximo encontro. Conto com vocês lá.